Irmãos, boa tarde. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer hoje estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus, o que Deus tem falado ao meu coração. E eu clamo que possa ser bênção para todos que estão assistindo. Vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, queremos clamar, Deus, pela Tua infinita graça e misericórdia. O Senhor venha, Pai, estar falando ao nosso coração através das Tuas Escrituras, Senhor, que é viva e eficaz. Ó Pai, abre os nossos olhos para enxergar as maravilhas da Tua lei. Eu clamo essas coisas em nome do Seu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, para começarmos, eu vou narrar duas ilustrações para vocês. A primeira é algo que é muito comum. Quando um casal com um filho pequeno visita uma igreja não conhecida por eles, que eles são visitantes de uma igreja, normalmente em uma outra cidade, um outro estado, e acontece que eles não acostumados com aquela cultura da igreja, os pais agem de formas bem vigilantes, tem muito cuidado com o que vão falar, muito cuidado como vão agir, tem bastante reverência e temor no local. Em contrapartida, muitas vezes, apesar das instruções, as crianças elas começam a fazer a festa, correr lá na igreja nova, querer ver os amigos e ficam fazendo bastante bagunça mesmo. Esse comportamento dos pais, ele é bem comum sempre que estamos em um lugar onde não nos sentimos tão confortáveis, onde não sentimos que é a nossa casa. E que nós agimos dessa forma com mais cuidado. A segunda ilustração ocorre quando já nos sentimos confortáveis em um ambiente, como adultos. Vamos, por exemplo, numa escola, numa faculdade ou até mesmo na igreja. Quando estamos bem confortáveis, tendemos a agir de formas mais desleixadas. Muitas pessoas até falam, você está agindo como você mesmo, seja você mesmo. E realmente acontece isso. Mas, meus irmãos, será que esse ser nós mesmos não seria uma mera desculpa para agir como uma criança bagunceira? Será que no lugar de estarmos sendo nós mesmos, estamos sendo apenas desleixados, sem reverência e sem temor ao Senhor? Bom, eu quero ver com vocês isso na vida cristã. Então, a gente irá ler 3 narrativas. A primeira eu peço que vocês abram em Jeremias capítulo 34, do versículo 8 ao 21. Eu lerei rapidamente o texto e explicar um pouco o que está acontecendo. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar os escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas, depois disso, mudou de ideia e tomou de volta os homens e mulheres que havia libertado e tornou a escravizá-los. Então, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Fiz uma aliança com os seus antepassados, quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse: ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele o tiver servido por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram. Certo. Vocês até fizeram um acordo diante de mim, que leva meu nome, mas agora voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram, não proclamaram a libertação, cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor. Libertação pela espada, pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam objeto de terror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violentam a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes do animal. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos inimigas, que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus líderes na mão dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida, e do exército do rei da Babilônia, que retirou o cerco de vocês. Darei ordem, declara o Senhor. Eu os trarei de volta vindo da cidade. Eles lutarão contra ela e vão conquistá-la e incendiá-la. Farei com que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Meus irmãos, vamos falar um pouco do contexto dessa passagem. No primeiro versículo, é relatado que isso acontece no reinado de Zedequias. Zedequias ele é o último rei de Judá e o rei que prendeu Jeremias.
E por que ele prendeu Jeremias? Isso é narrado no capítulo 37 deste mesmo livro. Jeremias ele faz uma profecia que Judá seria entregue ao cativeiro da Babilônia, o que de fato aconteceu. Só que quando houve isso, e essa primeira parte é uma continuação dessa profecia, Zedequias se irrita e manda prender Jeremias. Só que o que está acontecendo depois, a partir do versículo 8? Bom, depois dessa profecia, apesar de Zedequias ter se irritado e prendido Jeremias, agora Zedequias vê que Judá está sob um cerco da Babilônia. Babilônia estava cercando toda a cidade de Judá, a cidade de Jerusalém, na Judá, e estava quase derrubando Jerusalém. E nisso o povo, ele pensou o seguinte, nós precisamos nos livrar disso. E o que é que vamos fazer? Vamos impressionar a Deus. Eles estavam tentando impressionar a Deus. E o que é que eles fizeram? Vamos obedecer um mandamento que o Senhor nos falou há muito, muito, muito tempo atrás. Qual? Libertar os escravos. Só que o fato é que eles não tiveram uma mudança genuína de coração. Eles só estavam tentando realmente impressionar a Deus. E eles libertaram. E aí o que aconteceu? Neste meio tempo, chegou uma notícia de que o exército egípcio estava vindo a socorro dos judeus. Com isso, os babilônios retiraram o cerco temporariamente para poderem se reagrupar e atacar o exército egípcio. Vendo que o perigo havia aparentemente passado, Zedequias e o povo voltaram a escravidar as pessoas. As mesmas pessoas que eles haviam libertados, eles agora estavam escravizando de novo. Que ironia, que a coisa absurda que Zedequias estava fazendo. E achou que Deus não iria se importar. Mas Deus ele faz uma promessa, que agora eles seriam levados para o cativeiro através da fome, da espada e da peste. Meus irmãos, esta situação revela uma arrogância imensa de Judá e de Zedequias. Eles achavam que eles eram verdadeiros donos da terra prometida, os verdadeiros reis da terra. Sim, eles estavam nesse momento morando na terra, mas eles esqueceram que foi o Deus que deu aquela terra para eles. E o Deus que dá pode tirar quando quiser. Eles achavam que nunca sairiam da terra prometida, que ninguém, nenhuma pessoa poderia tirar eles dessa terra prometida. E eles estavam agindo como uma criança que acha que é o centro das atenções numa família, que fica fazendo show, se jogando no chão, fazendo aquelas birras querendo ganhar qualquer presente e o que quiser. Com Deus não funciona dessa forma. E nessa arrogância, o que o povo tentou fazer? Vamos enganar a Deus. Olha que ideia que eles pensaram. Vamos enganar a Deus. Como? Vamos obedecer aqui a Deus, mas de verdade nosso coração não foi mudado, nós não nos arrependemos disso, mas vamos obedecer a Deus, Deus vai ver nossa boa ação e vai nos salvar. Meus irmãos, eles esqueceram de uma coisa muito importante. Deus ele é suficiente, Deus ele é completo. Não tem nada que nem Zedequias, nem os judeus e nem nós podemos oferecer a Deus que já não seja dele. Tudo pertence a ele. Todo mundo, tudo é criação dele. Tudo pertence a Deus. Todo ouro, toda a prata, incluindo nossas vidas. Não há nada que Zedequias e Judá poderiam oferecer como uma barganha, como uma troca com Deus. Não se barganha com Deus. E o outro erro deles foi que eles acharam que poderiam enganar a Deus. Deus é onisciente. Em Jeremias 17:10, a palavra fala que Deus sonda os corações e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta. Deus vê os corações, ele vê a mente. Ele não vê somente a ação exterior. Não dá para enganar a Deus. E muitas vezes nós, como cristãos, agimos da mesma maneira. Pode parecer assim algo longe da gente, mas não é a realidade. Muitas vezes quando estamos na presença de um pastor, de um líder, de alguns irmãos assim espirituais da igreja, nós começamos a agir como super crente. Eu sou super crente aqui, eu falo com palavras rebuscadas, o evangeliquez, eu começo a agir de uma forma como se lesse constantemente a palavra de Deus, sou super prestativo. Qualquer irmão, se o pastor me pedir para caminhar 20 quilômetros de pé, eu vou feliz da vida. Mas e quando estamos em casa, quando estamos na nossa família ou no nosso círculo de amizades íntimas? Muitas vezes nossa esposa pede para a gente lavar um prato. Estamos cansados, a gente fala. Muitas vezes pede, me ajuda aqui a passar o pano. Estou cansado. Meus irmãos, quem estamos querendo enganar? Ou em outra situação, vamos supor que estamos passando um cerco na nossa vida, uma dificuldade, uma perda de um emprego, um familiar que está doente. Nós, nesse momento, agimos extremamente espirituais. Lemos a Bíblia constantemente, buscamos a Deus constantemente, oramos constantemente. Só que o que acontece? Quando esse cerco se sai, voltamos às mesmas práticas. Muitas vezes até deixamos de assistir televisão, escutar certas músicas, porque falamos, não, eu tenho aqui que estar consagrado ao Senhor, buscar o Senhor cada vez mais. Mas quando passa o problema, voltamos a fazer as mesmas coisas. Isso só revela que não houve uma verdadeira mudança de atitude. Nosso coração nunca mudou, só estamos tentando enganar e barganhar com Deus. Com Deus não se barganha, meus irmãos. Não podemos agir dessa forma.
Tem outra situação que a gente vai ler agora, pulando 2 capítulos, capítulo 36. A gente não vou ler todos os versículos, mas eu peço que para os irmãos focarem no versículo 24 a 27. Mas eu vou narrar um pouco a história, o que está acontecendo. Aqui se passa, na verdade, cronologicamente, um pouco antes. Era Jeremias ainda, mas ele estava falando com o rei Jeoaquim. Deus ele vira para Jeremias e fala, olha, escreva essas coisas em um rolo e entregue a Jeoaquim. Que coisas são essas? Seriam alguns juízos que Deus derramaria sobre Judá, Israel e as nações. Mas por que Deus pediu para Jeremias escrever isso? Para que o povo se arrependesse de suas más obras e Deus perdoasse eles da iniquidade deles. Jeremias escreve tudo num rolo, por meio de Baruque, que faz chegar até o rei. E aqui, meus irmãos, é muito curioso, porque essa é uma outra atitude da desobediência. Na atitude anterior, que a gente viu do rei Zedequias e do povo, eles tentaram barganhar com Deus, fingir que estavam obedecendo, sendo que só para ganhar algo em troca. Aqui não, aqui o negócio já é um pouco diferente. Vamos ler o versículo 24 a 27, de Jeremias 36. O rei e todos seus conselheiros, que ouviram todas aquelas palavras, não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Meus irmãos, eles não estavam preocupados. Embora Eunata, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. O rei queria queimar o rolo. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abdel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo contém as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Meus irmãos, eles não apenas ignoraram completamente o que Deus falou, mas eles queriam prender Jeremias e queimaram este rolo. Esta é a segunda atitude de desobediência, é você fingir que não é com você. Não foi comigo, olha, isso não vai acontecer, eu sou rei daqui de Judá, jamais vão tirar essa terra de mim, minha terra é poderosa. É você achar, não, isso vale para outra pessoa, mas para mim não vale não, Jeremias. Isso que você está falando, Jeremias, não tem valor aqui para mim, eu não quero escutar isso. Eu estou confortável onde eu estou. O que acontecia era que o rei, tanto o primeiro rei Zedequias quanto o Joaquim aqui, eles estavam confortáveis com sua vida de pecado, com sua vida de erro. E essa é outra atitude de desobediência e maturidade. Fingir que as palavras não são conosco, se aplicam a qualquer pessoa, mas não se aplicam com a gente. Olha, eles sempre buscam mais alguma situação. E muitas vezes acontece na nossa vida também. Pode parecer distante mais uma vez, mas quantas vezes lemos instruções claras na palavra de Deus, direcionamentos claros na palavra de Deus, mas sempre pensando, isso vale para aquele povo, para aquela época. Hoje a cultura está diferente, a situação é diferente, relativizamos as coisas, sendo que não é assim, isso é a mesma coisa. É achar que as regras e as leis não se aplicam para a gente. Ou então nossos pastores falam, os irmãos da igreja falam, olha, essa atitude é errada, essa atitude não convém, isso não é legal. E a gente fala, não, aqui ele está exagerando. Não vai acontecer dessa forma. Não, essa promessa com esse castigo de juízo de Deus não é assim. Meus irmãos, nós estamos sendo aqui como Joaquim. Estamos ignorando completamente o que foi falado por nós por meio de Deus. E qual é o castigo de Joaquim? Deus, mais uma vez, aqui no final do capítulo, derrama juízo sobre ele. Faz uma profecia de juízo. E aconteceu esse juízo. Judá foi entregue à Babilônia. Não teve como escapar. Deus ele não muda suas ordens ou não muda seus decretos porque a gente não dá ouvido. Na verdade, é só a gente que perde. Mas os decretos deles são imutáveis. A palavra de Deus é imutável. Deus ele é imutável. E agora vamos ver uma situação completamente diferente, meus irmãos. E que traz o ponto de por que eles foram desobedientes e por que esse outro caso é um pouco diferente. Bom, nesses dois casos, tinha uma situação semelhante, tanto de Zedequias e Judá, quanto de Joaquim e Judá. Eles estavam confortáveis com sua vida de pecado, confortáveis onde eles estavam e achavam que eram dos donos da terra. Mas agora vamos ler um capítulo que está no meio deles. A gente leu 34, 36. E de forma muito sábia, Jeremias ele colocou um capítulo no meio com uma situação extremamente contrastante, que é o capítulo 25 de Jeremias. Este capítulo nós iremos ler o capítulo todo. Ele não é um capítulo muito grande, mas ele traz ensinamentos muito valiosos para nós da parte de Deus. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abzanias, seus irmãos e todos os filhos da comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maséias, filho de Salum, o porteiro.
Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês verão por muito tempo na terra da qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casa para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem de seu antepassado, mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter-se de sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses, para prestar-lhes cultos. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual adverti. Porque falei a eles e não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos Recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido tudo aquilo que o antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Meus irmãos, aqui é muito interessante. Primeiro ponto, a gente leu na história que eles não poderiam beber vinho. Mas no início, Deus ordenou a Jeremias que fosse até os Recabitas e oferecessem vinho para eles. Aí você pergunta, por que vai oferecer vinho para os Recabitas, sendo que eles não poderiam beber? Por causa de um voto que fizeram aos antepassados deles. E isso nós vemos em Salmos 11:15. O Senhor, ele diz que ele prova os justos e os ímpios. E conforme vimos em Jeremias 17:10, anteriormente, ele recompensa cada um de acordo com a conduta do seu coração e mente. O Senhor estava provando os recabitas, mas não com a intenção de puni-los, mas com a intenção de mostrar para Judá como que os recabitas estavam realmente obedecendo ao que os seus antepassados tinham falado para eles e com o objetivo de os abençoar e recompensar de acordo com a conduta dos seus corações, conforme Jeremias 17:10. Mas por que eles passaram nessa prova? O texto nos diz claro que eles passaram com louvor nessa prova. Deus usou eles como exemplo para ajudar. E o interessante é que os recabitas, eles não eram povo de Deus, eles eram midianitas, queneus, e eles estavam habitando, não habitando, mas como nômades na terra prometida. Eles não faziam parte do povo de Deus, mas eles haviam entendido a graça que tinha sido derramada sobre eles. Mas vamos ver alguns motivos pelos quais eles passaram por essa prova, por causa dessa profunda obediência. Em primeiro lugar, eles não condicionavam a ordem dada por seus antepassados. Eles não queriam nem saber o porquê. Por que será que Jonadab tinha dado essa ordem? Não sabe. Eles não perguntam isso. Eles só falaram, Jonadab nos ordenou e nós seguimos fielmente. Não condicionam, mas aquilo foi naquele tempo, aquilo era quando a gente entrou, aquilo era quando Judá e Israel estavam juntos. Não tinha questão. Eles não sequer perguntavam por que será que há uma situação onde eu não possa cumprir, ou então será que vale para todo mundo? Será que eu sou meio termo aqui? Será que vale? Vale para todo mundo. Eles não questionavam. Eles aplicavam e obedeciam constantemente às regras. E outra coisa, sem interesse. Não havia nada que falava, olha, você vai obedecer porque você vai ser abençoado de tal forma. Não havia condição. Era obediência porque era obediência. Porque eles sabiam que deveriam obedecer. E tem um segundo lugar mais importante. Eles entendiam perfeitamente o que eles eram.
Eles eram peregrinos nessa terra, nômades. Eles sabiam que não eram judeus. Como eu falei, eles eram midianitas, queneus. Mas por graça de Deus, foi dada a oportunidade deles de não serem massacrados quando o Judá foi conquistar o terreno, mas morar entre o povo de Deus. E eles, mesmo vivendo na terra prometida durante anos e anos, nas circunvizinhanças, eles sabiam que isso não fazia deles judeus, não fazia deles povo de Deus. Eles tinham esse sentimento de gratidão, mas eles não poderiam esquecer nunca. Eu não sou judeu, eu sou peregrino aqui. Esta não é minha terra, não foi prometida a mim nem à minha descendência. E por isso eles não construíam casas, nem semeavam. Eles sabiam que não eram merecedores de nada dessas coisas. Isso fazia o quê? Eles não se sentirem confortáveis. Sempre que eles estavam confortáveis em um lugar, que estavam criando na casa, que estava lá arrumando, ó, levantei aqui minha tendazinha, botei um potezinho ali, tá, toda bonitinha, eles falavam, não, aqui já está virando uma casa, vamos mudar de lugar? Vamos mudar de lugar. Eles eram nômades. Eles não deixavam se acostumar com isso. E será que isso tem alguma relação com a nossa vida cristã? Meus irmãos, eu peço agora, essa é a última passagem que a gente vai ler, abrir em 1 Pedro 2, do 10 ao 11. O que será que o apóstolo Pedro tem a nos falar sobre isso? Deixa eu abrir aqui. 1 Pedro 2, 10 a 11. Está escrito assim, meus irmãos. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Meus irmãos, que semelhança entre isso que o apóstolo Pedro falou com a vida dos recabitas. Vocês perceberam que eles viviam de fato como peregrinos? Não se usavam as paixões da carne, viviam, não consumiam, não tinham sua própria casa, viviam como peregrinos nessa terra. Porque eles sabiam que ela não era a terra deles. Conosco é a mesma coisa. Este mundo não é a nossa casa. Nenhum lugar daqui, por mais confortável que seja, é a nossa casa. Nossa casa está nos céus, a pátria celeste. Somos filhos de Deus e glória a Deus por isso. Só que deste mesmo modo temos que entender que como não estamos em nossa casa, não podemos agir de formas desleixadas. Não podemos deixar as paixões das coisas que existem na terra tirar o nosso foco, que nós perdamos esse temor, essa reverência ao Senhor. Temos que lembrar sempre que Deus é santo, santo e santo, como a palavra fala. Ele é extremamente santo e não podemos perder em nenhum momento isso. E uma das formas de não perder isso, como a gente viu nos Recabitas, é entendendo que esta não é nossa casa. A gente está aqui de passagem, em um mundo que jaz no maligno. Somos peregrinos nesse mundo mal. E é interessante porque Deus, mesmo não sendo uma promessa, ele é extremamente fiel. E no final do capítulo 35, ele abençoou os recabitas de Jeremias. No fim do capítulo 35 de Jeremias. Ele abençoou pela fidelidade deles. E da mesma forma, o Senhor, não por barganha, mas porque Ele é justo e bom, Ele nos abençoa se formos fiéis, se lembrarmos sempre que devemos ser, em qualquer lugar, reverente, temente e fiel ao Senhor. Não para impressionar as pessoas ou tentar impressionar a Deus, mas com uma mudança de coração. E como o pastor Vitor sempre fala, Deus honra aos que o honram. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E de forma para concluir, nós podemos ser filhos de crentes, crescer na igreja a vida toda e nunca entender que nem este mundo, nem este país, nem essa cidade é a nossa casa. E desta forma, corremos o sério risco de sermos desleixados com as ordens de Deus e a sua palavra, preferindo o que está ao nosso alcance, as coisas do mundo, do que realmente seguir as suas ordens. Meus irmãos, se estamos muito confortáveis onde estamos, se por acaso você está muito confortável no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, onde você está, e não sente que precisa se envolver mais, ser mais ativo para Deus, mudar seu próprio coração, verifica se você não está sendo desleixado. Nós temos que tomar muito cuidado com nossas ações, nossas atitudes, sempre vigiando o nosso pensar, porque nós somos peregrinos nesse mundo e devemos ser luz também. E que possam sempre lembrar que os recabitas eles conseguiram, isso é muito interessante. Eles, um povo que não era o povo de Deus, conseguiu obedecer fielmente às ordens dos seus antepassados. Nós podemos, ainda mais porque nós temos o Espírito Santo conosco, meus irmãos, a obedecer às ordens de Deus. Mas precisamos lembrar que aqui não é a nossa terra, que nossa terra está prometida lá. E essa é a nossa alegria e o nosso motivo de esperança. Não podemos permanecer como crianças mimadas. Devemos fugir desse conforto que nos leva a ser desleixados. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar agora, irmãos?
Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença. Queremos Te louvar, Deus, por essa palavra e pedir, Pai, que o Senhor venha aplicar ela aos nossos corações. Que venhamos a ser, Deus, não desleixados, mas pessoas comprometidas, lembrando sempre que a nossa pátria está nos céus, que devemos sempre ser vigilantes, tementes, responsáveis, Deus, para com o que o Senhor nos deu e tem nos dado. Eu peço que o Senhor abençoe a todos nós e nos dê um excelente dia na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço.